Amados irmãos, amadas irmãs, continuando o nosso encargo, hoje vamos abordar 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 a 10, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja o Senhor por essa porção da palavra. Essa porção fala diretamente da nossa ansiedade. E aqui diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o Senhor sabe, a ansiedade vem, não é porque nós queremos ter. A ansiedade simplesmente vem quando nós somos ameaçados, quando nós enfrentamos problemas, quando temos essas incertezas. A ansiedade vem. O Senhor sabe disso, Ele não nos culpa por isso, pela ansiedade ter chegado a nós, mas Ele nos mostra o caminho. Uma coisa é a ansiedade chegar a nós, outra coisa é nós permanecermos na ansiedade. Permanecer na ansiedade é erro. A ansiedade chegar até nós não é erro, porque não é algo que nós controlamos. Irmãos, compreendem? Agora, permanecer na ansiedade é um erro. Por isso que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, a ansiedade vem, isso não está debaixo do nosso controle, mas aí imediatamente lançamos sobre ele. De que maneira? Por meio da oração, como nós vimos nas comunhões anteriores. Nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele é aquele que cuida de nós. Aqui diz, ele tem cuidado de vós. O Senhor está olhando para você. Pode ser que você não esteja sentindo, pode ser que você não está vendo, mas Ele está cuidando de você. Ele tem cuidado de vós. Agora, a ansiedade é uma arma que o inimigo usa para nos devorar, para nos derrubar. Por isso, a palavra no versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilantes. Nós podemos ver aqui, temos uma mente sóbria e estamos vigilantes. Isso é vigiar. Lançar sobre ele nossa ansiedade é orar. Está vendo de novo? Vigiar e orar. Sede vigilantes. O diabo, vosso adversário. O diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Ele anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E como é que ele nos devora? Lançando essas coisas, não é? Esses pensamentos, esses sentimentos. E aí, nós passamos a ter ansiedade. Quando, nós já falamos, quando a ansiedade vem, a fé vai embora. Mas quando a fé vem, a ansiedade vai embora. O diabo quer eliminar a nossa fé. De que maneira? Trazendo ansiedade. E quando a ansiedade vem e nós permanecemos na ansiedade, ele nos devora. Acabamos na boca dele. Por isso que aqui diz no versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Olha só, aqui o Senhor nos dá um caminho. O caminho é resistir na fé. Aí entra a questão da fé, que é algo muito importante. Aqui diz, resistir-lhe firmes na fé. Efésios 6,16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Olha, esse versículo desvenda a maneira de agir do inimigo. Ele lança dardos inflamados, são as flechas incendiárias. Nós sabemos, se você pega uma flecha incendiária e lança essa flecha num lugar onde está cheio de palha, vai imediatamente pegar fogo. Então, o que acontece? Quando nós ficamos pensando nas coisas dessa terra, nossa mente está cheia de palha. Mas quando nós pensamos nas coisas do alto, as coisas do alto são ligadas a ouro, prata e pedras preciosas. As coisas da nossa carne e da terra são madeira, feno e palha, excelente para pegar fogo. Então o que o inimigo faz? Ele lança dardos inflamados, essas flechas incendiárias, para quê? Para fazer com que a nossa mente pegue fogo. Ele joga um pensamento na nossa mente e se nós alimentarmos aquele pensamento ruim, negativo, vai pegando fogo. É muito interessante que quando nós ficamos ansiosos, os nossos pensamentos são sempre para pior, nunca para melhor. É porque o inimigo lança esses dardos inflamados. E agora você vai perguntar para mim, como é que eu faço então? Como é que eu faço para pagar? Aqui está, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa da fé. Com a fé, você apaga todos esses dardos. Por isso que essa porção diz, resistirem firmes na fé. Quando a ansiedade vem, nós usamos a nossa fé, nós oramos ao Senhor, lançamos para o Senhor as nossas ansiedades e resistimos firmes na fé. Usamos o escudo da fé e nós apagamos esses dardos inflamados. Dá uma olhada em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge quando nós resistimos. Mas resistimos como? Resistimos na fé. Os irmãos viram que maravilha? Quando a ansiedade vem, nós oramos, tomamos posse da palavra de Deus e resistimos ao inimigo. Então nós vimos já louvor, nós vimos oração e nós vemos aqui essa palavra. Hoje o Senhor está nos treinando para o que virá. Os irmãos acham que no futuro as coisas serão melhores? Serão piores. Hoje Deus nos está treinando para os dias que virão. É o momento de exercitarmos a nossa fé. Resistir firmes na fé contra o diabo e ele vai fugir. A questão é quando nós não resistimos e alimentamos essas setas, essas flechas incendiárias. Então, toda vez que a ansiedade chegar, ore. Creia na palavra de Deus, louve ao Senhor, resista ao diabo, resistindo firmes na fé. Vamos dar uma olhada em Lucas 17, versículos 5-6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, ela vos obedecerá. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós sempre achamos, minha fé, tenho, mas é pequenininha. Então nós ficamos, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Sabe qual é o recado do Senhor para nós? Eu não vou aumentar sua fé. Eu quero que você use a fé que tem. Mas é pequenininha.
Não faz mal. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Não espere a fé crescer para depois usar. Use, que a fé crescerá. Compreenderam? O nosso grande problema é que nós queremos que a fé primeiro aumente e ficamos orando, Senhor, aumenta-nos a fé, como os discípulos fizeram. Mas o que o Senhor respondeu aos discípulos, em outras palavras, é o seguinte: use a fé que vocês têm. Se você usar a fé vai aumentar, a fé vai crescer. Amado irmão, amada irmã, você tem fé. Pode ser que seja pequena, mas chegou o tempo de usar. Não espere assim, eu vou só usar a minha fé quando um dia a minha fé crescer. Esse não é o caminho. Se você olhar para a história de Abraão, você pode ver que a sua fé foi crescendo, experiência após experiência, até tornar-se o pai da fé. Eu garanto uma coisa, porque a palavra de Deus garante. Use a fé e a sua fé crescerá. Resista ao inimigo. Resista ao diabo e o diabo vai fugir. Louvado seja o Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor. Louvor, oração e palavra. Vigiando e orando, venceremos a ansiedade. Que o Senhor nos abençoe.